Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Prazer enorme estar aqui de novo. Muita honra que você nos permitiu adentrar o seu lar, o seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja neste momento nos acompanhando. O friozinho chegou hoje, deu uma acalmada nos nossos ânimos. Verdade. A gente está mais introspectivo, né? Mais unido à família do que nunca, né? Já não bastasse a necessidade do afastamento social. Hoje nós temos um convite à união familiar para que a gente se mantenha aquecido, né? Os filhos é que gostam, né? Eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui é um tal de uma lista de chocolate quente, bolinho de chuva, pipoca doce, cobertor, maratonar no Netflix. Gostoso, né? Eu lembrei uma vez que me perguntaram se eu gostava mais do frio ou do calor. Eu falava do frio. Aí a pessoa, por que você gosta do frio? Porque no frio eu como chocolate, como pipoca. Ele fala, então você gosta de doce, não você não gosta do frio. Você não gosta do frio, é verdade. E eu também fiquei bem curiosa, sabe? Semana passada a gente teve a oportunidade de estar no Portal da Luz. Foi muito bom, não foi? Foi. Poder estar naqueles cantos que nos acolhem tanto, com os irmãos queridos, os trabalhadores que estão aí dividindo essa tarefa de trazer o Evangelho para dentro de cada lar que nos acompanha. Então, nesses instantes, né, em que nós estamos, como Alan colocou, recolhidos ainda mais por conta do frio, além do isolamento social, podendo comer aí para aqueles que gostam de doce, para aqueles que gostam de uma sopa, de um caldo quentinho, que a gente também possa se conectar a essa espiritualidade amiga. Aliás, o nosso trabalho, o nosso convite é para que nesses momentos, mesmo que de forma virtual, nós possamos, nesse breve instante que nos recolhemos da semana, em oração, em estudo, à casa espírita, lembrando do seu acolhimento, lembrando de todas as bênçãos que nos envolve, para que nós possamos aí nos recuperar as nossas energias, ajustar o nosso campo mental, serenar as nossas emoções e trazer aí o pensamento reto dentro do exemplo que Jesus nos deixou com a sua postura, com a sua conduta, né? É mais um momento nosso de espiritualização do que aprendizado ou de informação, né? A nossa preocupação nunca foi informar ou ensinar, mas sim proporcionar uma prática de espiritualização, né? Sim. Então, vamos dar início ao nosso trabalho, fazendo novamente o convite aos irmãos, não é? Para que agora a gente sintonize os nossos pensamentos, as nossas intenções, voltados pelo nosso elo de ligação, né? Que é a Casa Espírita Portal da Luz, o Centro Espírita Portal da Luz. Que a gente possa criar essa conexão, essa rede de energia que sempre nos uniu. E fazemos o convite para aproveitar também para que esse ambiente, esse ambiente energético criado nos proporcione o bem, nos proporcione o equilíbrio. Fazemos o convite para o uso da fluidoterapia, reservando lá o copo ou recipiente com água para que os integrantes da família possam usufruir desse medicamento que a espiritualidade transforma a água de acordo com as nossas necessidades, né? Então, vamos aproveitar e vamos fazer uma oração singela, aquela que Jesus nos ensinou, para agradecer ao Pai pelas bênçãos da vida, da saúde, compreendamos os desafios que nos são colocados, que a gente tenha a fé, a certeza absoluta de que tudo vem em nosso benefício, o benefício do progresso, do desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa criatividade, das virtudes, da fé, da esperança, e que nós possamos ser abençoados também pelos nossos espíritos protetores, esses que estão incansavelmente cuidando das nossas necessidades, mesmo naqueles instantes em que esquecemos de seus conselhos, eles estão ao nosso lado. Mas nesse instante nós nos recordamos dele, agradecendo a Deus porque os colocou ao nosso lado, rendendo a honra, a homenagem, o carinho por este trabalho incansável. E a Deus dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós selecionamos, aproveitando esse frio, esse convívio familiar, a falar um pouquinho de casamento, né? Pensamos que seja um assunto deveras é bonito, né? Muito importante e que a gente pode compreender um pouco mais. Fonte teórica nossa sempre foi o uso do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras que compõem o Pentateuco da doutrina, né? As obras básicas da doutrina espírita. E nos valemos também do auxílio de irmãos consagrados na literatura que formam a doutrina espírita, Emmanuel, André Luiz, entre outros, mas quase sempre eles, né? E que a gente possa então ter a tranquilidade para transmitir as nossas reflexões sobre o casamento. Sabemos que é um assunto que acaba virando polêmica em algumas situações, os pensamentos podem ser marcados pelas emoções, contaminados pelas emoções. Então a gente vai tentar fazer de uma forma calma, tranquila, que é o nosso objetivo. Não queremos estabelecer nenhum tipo de surpresa ou polêmica. Os assuntos vão ser tratados com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trazer aqui um trechinho que nós vamos encontrar no capítulo 22, na lição Indissolubilidade do Casamento. Que diz assim: mas na união conjugal, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Bonito, né? Tá aí já de cara aí uma lição interessante demais para a gente aprender e já conceituar, né? O Kardec coloca aí o destaque que há uma lei de atração material, sim, que rege as uniões das pessoas. Há uma lei energética, por assim dizer, e material que a gente não compreende direito, como que a pessoa se atrai tanto, que cria aqueles sentimentos, cria aquelas paixões, né? Isso no aspecto material, né? Do impulso, do instinto, do desejo, e que convida e às vezes impulsiona os companheiros à união, né? Aí o Kardec destaca que, a par disso, junto com isso, né, isso é uma realidade, está ressalvado que isso é uma realidade, mas ao lado disso também deveria se observar a lei de amor. Essa não é material, né, moral, né, exclusivamente moral ele coloca, e é a que deveria reger as uniões. E coloca que Deus quis assim, né, Deus expressa isso como uma de suas leis, para que haja uma mútua afeição. Então, aquela mesma energia que existe em relação ao casal, né, que pode ser confundida algumas vezes com o impulso material, com o instinto, mas que aquilo seja repleto de afeição, que é essa lei de amor, né? E isso seja transmitido à prole, né? Essa união do casal, esse afeto, esse amor, seja transmitido à prole. E olha que interessante, nós estamos falando de Evangelho segundo o Espiritismo, final do século XIX, não é? E ali ele já destaca, a fim de que sejam dois em vez de um, para cuidar desses filhos, né? Amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Sim. Então vejam que Kardec já tinha lá na vanguarda do seu pensamento a ideia da corresponsabilidade, né? Hoje, tanto se fala que o papel masculino deve compartilhar essas tarefas, essas missões, por assim dizer, que é dar o sustento, o amor e o encaminhamento aos filhos. É um papel que quase sempre foi depositado sob responsabilidade exclusiva da mulher, né?
E o Kardec já assinalava lá naquela época a importância, que eu vejo aí, dos dois cuidarem, né? Dos dois, né? Não tinha nada combinado isso com você, não fica chateada não, mas é um padrão. A gente estuda, e de repente começa a ver e fala outras coisas. É que te chamou, com certeza te chamou a atenção a questão dos filhos, né? Me chamou a gente estava no nosso estudo indo para um lado, mas eu vou voltar agora para o roteiro original. Porque esse trecho do pensamento do Kardec, ele é extraído da lição da indissolubilidade do casamento, né? Então, uma grande pergunta, a principal pergunta que se faz é se a indissolubilidade, ou seja, a não possibilidade de ruptura dos laços do casamento, seria a vontade de Deus ou não. Né? Lembrando que a época que nós estamos da codificação, 1857, o Evangelho 1864, né? Nessa época, a lei humana que imperava era que o casamento não se dissolvia. E o Brasil seguia essa sistemática. Vai até 1970, quando começam as primeiras leis do divórcio. Então, a lei humana que existia era: não se pode romper casamento. Uma vez que casou, é para sempre. Não se dissolve esse casamento. E se compreende que isso representava também uma lei divina. Tanto as leis humanas como as leis divinas estariam em sintonia nesse aspecto, de forma que uma vez que o casal se unisse, eles não poderiam mais se separar. E isso é uma questão que o Kardec coloca expressamente no Livro dos Espíritos. Ele faz essa pergunta, né, a 697, onde ele pergunta se essa lei humana estaria em sintonia ou de acordo, ela reproduziria a lei divina. E aí os Espíritos dizem que não, né? Eles desde lá colocam que a indissolubilidade, a impossibilidade de se dissolver o casamento, representava a lei humana e não a lei divina. A lei humana, de acordo com os seus costumes e necessidades entendidas, apropriadas à época, é que dizia que o casamento não poderia ter fim. Aí, por que a razão de ser? Porque como se deu essa evolução desse conceito? Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: boas pessoas a gente nunca foi, não. A gente está melhorando com o tempo, a gente está caminhando, né? Mas no primórdio, nossas relações sempre foram muito conflitivas, né? Nós somos ainda marcados pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, que são as marcas da nossa imperfeição. Como é que era isso à época do passado? Imagine quanto é complicado saber, compreender. O homem e a mulher sentem o instinto animal, o instinto dos corpos que os convida à reprodução. Esse instinto, esse impulso, faz com que eles se unam, né? E no homem em especial, o instinto da subjugação, né? De buscar a fêmea, de buscar a parceira para reproduzir, para ter o cumprimento do instinto. Quando esse homem consuma o casamento, consuma a união, faz o papel do instinto, dá vazão ao papel do instinto e abandona essa fêmea, né, colocando assim, né, isso gera um grande problema à sociedade. Se nós deixássemos a época que homens se reunissem a uma mulher, ficassem elas o tempo que fosse a paixão, o instinto, a reprodução, para depois abandoná-las, isso criava um grande transtorno. A sociedade, que tinha que cuidar depois daquela mulher, daquela jovem, para que ela tivesse a sobrevivência, né? Então, o que se criou? A sociedade concebeu o instrumento jurídico da impossibilidade da separação. Dizia assim: olha,
Para você ter uma mulher, você tem que casar. Então, o instinto vem, sente a vontade, a necessidade e fala, olha, para eu dar vazão a isso, eu tenho que casar. Une-se e fala, uma vez que casou, agora guarda, ficam juntos para sempre. Para que não haja um transtorno para a sociedade. Então, essa era a evolução. A evolução de entender que por causa da dureza do coração humano, da falta de amor, do afeto, era necessária uma norma impositiva dizendo agora não separa, você que é o responsável por cuidar. Né? Essa era a reprodução da lei de Moisés. Moisés também via dessa forma. Olha, uma vez que casou, tem que cuidar. É a reprodução desse pensamento da sociedade. Então a lei de Moisés, que se dizia a lei divina, vinha reproduzindo a lei humana, ou a lei humana reproduzindo esse conceito mosaico da lei. A partir do momento, Moisés ressalva, né? Exceto em casos de traição. Nesse caso, cabe ao homem o direito de assinar uma carta de desquite e devolver a mulher à família. Mas a sociedade nem previa essa hipótese. Agora, compreender isso como uma lei divina seria tomar o efeito por causa. A lei humana veio para dizer que não podia separar porque não havia o afeto e a responsabilidade de cuidar daquela companheira. Então, para que não houvesse um mal maior, a sociedade criou essa norma. Só que aí não se deu conta de que fazendo isso acarretou um outro mal. Qual o mal? De forçar a união, a manutenção da união de seres que nem sempre se davam bem. Seres que, embora no começo sentiram-se atraídos pelo envoltório, pelos laços do instinto, passam a não se suportar mais. E nesse caso, quando você se vê diante da proibição do divórcio ou da separação, aquele clima piora cada vez mais. Ali passa a haver não mais afeto, não mais interesse, mas passa a haver violência. Então, os companheiros, o casal se torna prisioneiros de si. E ali grandes dores. O Kardec, na lição, à época, imperava a lei do divórcio. Eu não preciso considerar que todos nós sabemos hoje que o divórcio é uma realidade do ordenamento jurídico na maior parte, na grande maioria dos países, né? Não sei dizer se é a totalidade, mas a grande maioria. Mas o Kardec, na época, já tinha compreensão de que a grande maioria proibia o divórcio, mas que a evolução da sociedade pedia a essa necessidade. Né? E coloca, seria mais caridoso possibilitar que esse casal revisse o seu planejamento do que obrigá-los a ficar juntos num ambiente nocivo e violento no mais das vezes. Não é? Bom, eu estou falando pra caramba. Mas pelo menos coloquei a evolução do conceito. Eu fico pensando aqui nesse estudo, né, quantas leis estão envolvidas, né, na união dos seres. Né? Veja que nós, seres humanos, somos, dentro de todas as outras espécies animais, nós temos aí, além do instinto, destacado pelo Alain, a inteligência. Talvez os outros animais, eles não têm o atributo da inteligência, por não ter o atributo da inteligência, eles não têm a liberdade de escolha por consequência. Não tem discernimento, não faz uso da razão para observar as consequências das suas escolhas, né? Se as suas escolhas estão indo para um bem-estar, para a sua vida íntima ou para a sua vida conjugal, e até mesmo quando famílias estão equilibradas e ajustadas, a sociedade está saudável, né? Então, quantas leis estão aí
sustentando essa união. É a lei de atração, são os instintos, é a lei de liberdade de escolha e a lei do progresso, porque quando você destaca a importância do casamento para fazer com que as pessoas não sejam assim, destacando a leitura, unidas somente pelos laços carnais, instintivos, né? Quando a gente fala carnais, é o instinto, é a atração que um nutre pelo outro, porque uma das funções da união dos casais é a reprodução, né? Então, é preciso ter essa lei de atração. Mas Jesus veio nos trazer e marcou a humanidade com a lei de amor. Quando Jesus pronuncia a lei de amor, ele faz com que nós começamos a repensar, então, as consequências das nossas escolhas. Porque começamos, então, a refletir sobre as injustiças, sobre as aflições, sobre as angústias que já trazíamos naquela época, ou melhor, desde sempre. Porque quando Jesus chega na nossa humanidade, é um marco perceptível de que já estávamos usando muito mal a nossa inteligência e o nosso instinto, né? Já caindo aí na vaidade, em egoísmos, em posturas de muito orgulho, de muita possessividade. Então esse mau uso já demonstra a necessidade de um progresso. Olha, outra lei já, né, embutida também aí. Como a gente estava destacando, entender todo o mecanismo que envolve as nossas relações, e a lei do progresso é muito importante, porque conforme nós vamos tendo os marcos, por exemplo, a lei de Moisés, a lei de Jesus, que vem provocar um progresso de mentalidade da humanidade, faz então a gente refletir que de tempos em tempos há mudanças nas leis do homem. O homem necessita mudar de acordo com as necessidades, de acordo com o lugar, com as características da onde esse homem vive, né? De acordo com o tempo evolutivo, a maturidade dos seres ali. Então, novas leis, novas perspectivas para novos ajustes, novas possibilidades de avançar ou muitas vezes de frear impulsos ou mau uso, por exemplo, também da nossa inteligência, né? E quando Alain destaca então a chegada de Kardec refletindo toda essa condição social, ele retoma, né, algo que Jesus e outras civilizações já traziam de forma intuitiva, que é a lei da reencarnação, né? Então, quando estamos juntos, tudo que nos atrai tem um propósito. E esse propósito, talvez, é o que a gente chama de divino. É aí que age as leis de Deus. Quando essas leis todas, analisadas sobre a perspectiva de um planejamento reencarnatório, é neste momento que todas as leis, todas as forças, inclusive, agem como as leis dos vetores da física para nos atrair a semelhantes, a situações que vão fazer com que nós vivenciamos situações e circunstâncias necessárias para o nosso progresso. E a união no casamento, ela no primeiro momento nos tira da condição dos laços carnais para já começar a centelha do desenvolvimento da afetividade. E depois de Jesus, depois da doutrina com a lei da reencarnação, trazendo essa ciência que nos dá a luz de que nós precisamos acessar a nossa consciência para analisar as nossas escolhas. Eu não sei se eu fui
fui clara na maneira como eu vou compreendendo em que momento que nós honramos os casamentos, apesar das dificuldades. E Emmanuel, como Alan colocou, é um espírito que tem muita orientação em relação a essa temática casamento. Um dos livros que a gente gosta é Vida e Sexo, né, Alan? Onde ele vai colocando todo esse processo do encantamento, das paixões, até que chega o momento do casamento e pós o casamento, né, pós esse momento de lua de mel. Não é com essas palavras que ele usa, mas existe um momento em que o encantamento vai cair, as máscaras vão cair, e esse é o momento em que o casal mais tem a oportunidade de ver e analisar a que veio nesta reencarnação. O que é que eu preciso então trabalhar? Diante de uma esposa com determinada personalidade, me desafia então a que tipo de desenvolvimento na minha intimidade? E assim, ao contrário, o esposo que me acompanha, ele traz determinadas características, traços de personalidade, então, que vai exigir de mim desenvolver determinadas características, habilidades, virtudes, e é este trabalho íntimo que as circunstâncias externas nos impõem a modificações. E aí, quando a gente analisa, então, a lei divina sobre a perspectiva da lei do amor e da lei da reencarnação, Emmanuel nos coloca uma frase bem interessante, ó. Temos assim, no grupo doméstico, e aí a gente já está no livro Pensamento e Vida, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Ou seja, cada um de nós vive aquilo que já tem de aquisição. Se eu já tenho aquisições morais, eu já percebo nos reflexos da minha intimidade alegria e elevação. Mas também pode acontecer de identificarmos as algemas de constrangimento e aversão, nos quais recolhemos de voltas clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Somos então herdeiros das nossas próprias construções. Se erramos, magoamos, violentamos as leis, hoje temos uma oportunidade de nos ajustarmos a leis através da reparação dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. E podemos encontrar então nessas relações íntimas as algemas, constrangimentos, aversões, que também são oportunidades de crescimento, porque demonstram aí o sofrimento, a dor e a aflição, reflexo do que nós deixamos no passado. Legal. Vamos continuar nesse assunto domingo? Vamos. Acho que a gente partiu hoje da compreensão da evolução do casamento, a diferença entre uma lei humana e uma lei divina, o progresso do conceito, né, dos seres instintivos, egoístas, interesseiros, inteligentes, para a inteligência, para o respeito, para o olhar e encontrar o outro, atentar às necessidades do outro, e os vínculos encarnatórios gerados a partir das escolhas, não é? E as oportunidades que o casamento proporciona de filtrar essas experiências e aperfeiçoar a lei principal, a lei do amor. Não é? No domingo a gente dá continuidade para compreender o que é humano, o que é o divino nisso, se é possível errar na escolha e se dá tempo de corrigir quanto a caminho ainda. Muito bom. Né? Podemos encerrar por hoje? Podemos. Eu deixo você encerrar. Vamos nos recolher então em oração, né? Já colocamos a nossa água para que pudéssemos finalizar com a fluidoterapia. Já trabalhamos o nosso campo mental quando o nosso pensamento estava acompanhando todo o raciocínio. E com certeza desta forma, acomodamos as nossas emoções, diminuindo a frequência da nossa respiração, do nosso pulsar,
e entrando já em sintonia com algo muito maior. Então agora, cada um de nós, mentalize o seu lar, a sua vida, o seu trabalho, as suas relações mais íntimas, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. E nesse recolhimento íntimo, agradeça essa oportunidade e vamos pedir inspiração para que possamos, no primeiro momento, reconhecer a nossa necessidade reencarnatória. O que a vida tem nos pedido de mudança, de crescimento. E no segundo momento, agradecer esta oportunidade que estamos tendo e, por fim, pedir coragem a Deus, que os espíritos protetores de cada vida e de cada lar possam estar conosco, mas que nós possamos ter abertura dos nossos ouvidos através dos nossos pensamentos em acolher a sua intuição, que sempre nos diz o caminho, que nos aponta as soluções e que muitas vezes nos fechamos nas dores tão passageiras, nas situações que nos constrangem, mas que em breve, anos, se encerrarão. Senhor, esteja conosco nesse momento da oração, nos trazendo a coragem para os nossos enfrentamentos, superando as nossas dificuldades sem reclamar. E gratos que somos, pedimos que no retorno da espiritualidade que nos assiste, elas possam levar até Ti a nossa oração, essa tão singela que nos ensinastes quando esteve aqui entre nós. E pedimos do fundo do nosso coração para que quando estiveres com Deus Pai Criador, possa entregar as nossas vibrações de gratidão. Quando assim nós lembramos a oração do Pai Nosso que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nas ilusões dessa vida tão passageira, nas perturbações de consciências, de situações que nos levam aos arrastamentos das velhas tendências, dos impulsos que estão ligados ainda aos prazeres mórbidos de nossas vidas, fazendo com que vamos caindo em depressões, em situações tão deprimentes. Nos sustenta, Senhor, nesses instantes, porque eu entrego a Ti o meu coração e o meu pensamento. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, e até domingo, né? Excelente final de semana em família. Até.